E aí pessoal, beleza? Bom, tô aqui testando o Mega Drive Clone que eu comprei do AliExpress. Esse aqui eu paguei. Ele estava em promoção por 70 e poucos reais. Com os impostos ele saiu perto de 99. Aqui eu tenho uma carcaça, é só a carcaça do Mega Drive 3 original. E só para comparação, ó, o tamanho aqui, você pode ver que é o mesmo. Então ele tem um tamanho bem legal, só que o peso dele é bem leve. Ele parece muito com um clone que eu também cheguei a testar há muito tempo atrás, é o Mega Game, só que eu vou ligar ele aqui para mostrar uma coisa. Ó, ele tem aqui, na verdade, 5 jogos, embora essa tela aqui diga 368 em 1, são 5 jogos. Sonic, Afterburner 2, esse futebol que eu não conheço, Flick, um joguinho de bloco 3D e o Pong. E essa corrida. Depois ele repete infinitamente essa lista. Vou abrir aqui o Sonic só para mostrar. Pra mim, assim, eu achei que o som tá bem legalzinho e eu jogo geralmente na TV de tubo e jogo também com o Mini System, né, como auxiliar. Então, pra mim funciona super bem. Só que, é claro, ele tem um som que não vai ter os tons iguais ao do Mega Drive original, porque é um clone bem barato. Ele tem um chip só ali dentro da placa, né? E eu comprei ele justamente pelo preço, que saiu por R$ 99,00, veio com 2 controles, fonte de energia, cabo de áudio e vídeo, né? Então, funcionou super bem para mim esse preço. E o que eu queria nele, na verdade, é isso aqui. É a possibilidade dele ler cartucho. Eu, quando comprei ele, tinha esse cartucho aqui. Esse aqui é um cartucho de 112 em 1, Retroad. E ele funciona nos Mega Drives. Eu tinha um Mega Drive original e funcionava certinho e tal. Tem muitos jogos bons. Nesse clone é tela preta. Esse clone não é capaz de ler esse cartucho. Eu vi algumas pessoas comentando que com esse clone conseguiam jogar esse Everdrive. Então eu peguei e comprei esse Everdrive, paguei R$ 70 e funciona mesmo. Eu tenho aqui um jogo gravado, deixa eu ver qual que é, eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui o que, que eu gravei. Eu testei alguns jogos. Ah, tá. Eu estava testando os jogos de Master System, por último. Tem aqui Master Games, etc, né? Não funciona nesse clone de Master System. Só que, bom, por exemplo, esse Duke Nukem 3D é um jogo que eu fiquei bem curioso para saber se o clone rodaria. Ele vai apagar o joguinho aqui do Master System, vai gravar o Duke Nukem, daí eu posso testar. O tempo de demora aqui dele tá um pouquinho grande porque é um jogo maiorzinho, se não me engano são 4 ou 5 megas esse jogo. Jogos menores gravam mais rápido, jogos maiores ele pega um pouquinho mais de tempo. Aí. Eu realmente achei que o clone não rodaria esse jogo. Por ser assim um joguinho que tem assim nessa característica 3D, eu falei, eu acho que esse clone não vai conseguir rodar. E eu me surpreendi, porque ele roda assim. Aqui, se ele tiver com um pouquinho de lag no vídeo, não é culpa do videogame. Na TV de tubo é excelente. Eu estou usando aqui uma plaquinha de captura áudio e vídeo, e é por isso que a tela não está inteira, né? Ele captura em 720p no máximo. Opa! Eu esqueci qual era o comando aqui para atacar. Estou jogando com um controlinho. Opa, vou dar game over aqui, né? Morri.
Então aqui só mesmo para mostrar, aqui eu estou jogando com aquele controle 16 bit, esse aqui eu comprei também, paguei R$ 20 no AliExpress, R$ 22 mais ou menos. Dos jogos que eu não consegui rodar, Castlevania Bloodlines, ele não funcionou. Super Street Fighter 2 também não funcionou. Eu não sei se é a ROM, que está aqui nesse SD que eu coloquei, ou se realmente ele não consegue. Todos os outros aqui rodaram, também com exceção do Punisher ali, o Justiceiro, também não rodou. Deixa eu só pegar aqui algum outro aqui. O Streets of Rage, por exemplo, eu gosto do 3. Ele vai levar um pouquinho de tempo para gravar, são 3 megas. Esse aqui para mim é muito legal jogar na TVzinha de verdade, né? Aqui com essa captura é só mesmo para demonstrar o console, né? A fim, por exemplo, se alguém tiver com dúvida se deve ou não comprar, já veja certinho como que ele funciona, como que ele não funciona e se vale ou não vale a pena. Para mim, nesse preço de perto de R$ 100, para mim valeu a pena, né? Só que é claro, ele fica com algumas limitações, que é, por exemplo, conforme eu mostrei no início, o cartucho de 112 em 1, cartuchos multijogos muito grandes, provavelmente não vai funcionar, né? Se existe algum que funciona, não sei, porque o único que eu tenho não funcionou. O Everdrive funcionou certinho, com exceção dos jogos do Master System, que não funcionaram. E alguns títulos que eu não consegui rodar. E aí não tenho certeza se o videogame não dá conta de rodar o título ou se é a ROM que eu usei que não tá boa. Suspeito que seja a ROM, porque vem ali uma lista bem grande de jogos com cartucho que eu acabei tirando, né? Pra poder pôr os meus. E eu tinha jogado Street Fighter 2, não era o Super, mas era o Street 2. E joguei Mortal Kombat 3. Vamos ver aqui outra coisa. PTBR. New Games, esse aqui eu não. Esse aqui já estava aqui, eu não sei. Papi Comando, Ultra Core. Não conheço muito bem esses jogos, eu acho que devem ser ROM hacks. Eu vou testar pela primeira vez aqui. Esse daqui já veio junto com o cartão SD. Então, assim, como eu estava dizendo, joguei Street Fighter 2, joguei Mortal Kombat 3. Só que agora eu estou montando a lista. Eu coloquei o Super Street Fighter 2 e ele não funcionou, ele deu tela vermelha. Eu acho que pode ser a ROM que eu coloquei que não tá boa. Então eu vou testar outra, né? E daí tirar a conclusão. Esse ROM aqui, ele rodou. Jogos novos, né? Ultra Core. Honestamente, eu não conheço. Esse jogo eu não conheço. Opa! Tá rodando, mas ele tá dando uns glitches. Eu acho que talvez seja um jogo desses feitos através de ROM hack, talvez. Nossa, mas que frenéticozinho. Nossa, gostei demais. Eu quero ver na TV de tubo se, por exemplo, ele vai funcionar melhor. Porque a placa de captura, ela mesma em si só não consegue reproduzir algumas cores quando fica muito intenso. Então talvez nem seja um problema com o jogo ou com o videogame. Pode ser a placa de captura que não está dando conta, né? Eu vou testar na TV de tubo, mas por enquanto eu vou desgravar esse aqui e ver o que mais que tem. Tem Ultracore foi o que eu testei, Xenocrisis. Deixa eu ver o que é esse PAP comando aqui. Vamos ver o que é isso. E vamos ver se roda isso aí, né?
Tem muitos jogos que eu não conheço, porque o jogo da minha infância, o videogame da minha infância foi o Super Nintendo, né? O Mega Drive não. Por isso que agora, com a oportunidade de adquirir essa unidade aqui, eu acabei gostando da ideia. Quero conhecer mais, quero jogar. E eu gosto muito dos jogos retrô, mais do que os jogos mais recentes, né? Vamos ver. Esse aqui que eu tô gravando era o que mesmo? Papo Comando? É, funcionou certinho, né? Já deu o cega aqui. Provavelmente não vai dar problema. Papo Comando. Não, não conheço esse jogo também, mas é isso aí, ó. Não, não dá pra dizer que é um shoot 'em up, não é, né? Mas sei lá o que é esse gênero aqui. Que joguinho estranho, mas interessante. Enfim, deixa pra lá. Fora isso aqui, jogos de Master System não rodam. New Games é o que tem aqui, que já estavam, né? Esse Xenocrisis aqui tem 4 megas. Eu vou gravar ele para ver o que, que é também. O que, que é isso aí. Mas ele, né, como eu mostrei no Duke Nukem no começo, ele dá conta de rodar assim alguns jogos um pouco mais exigentes, né? E eu achei isso bem interessante. O Sonic 3D rodou também, então isso reforça um pouco a suspeita de que o Super Street Fighter não funcionou justamente por pela ROM estar com algum problema, não que o videogame não dá conta. Rapaz, olha, tem até português do Brasil. Cara, é por isso que o joguinho tem 4 megas. Escolha seu fuzileiro. Porra, cara, que legal esse troço aqui. Homem do céu, olha isso. Rapaz do céu. Cara, que jogo interessante. Eu adorei a arte de início. E gostei muito dessa aberturinha aqui. Ah, tá bom. Eu tinha visto um jogo parecido com esse no Mega Game. Eu acho que é um ROM hack, provavelmente, daquele lá, né? Mas isso aqui é muito divertido, cara. Me lembra o jogo do PC que às vezes eu jogo, que é o Vampire Survivor. Então, não tenho certeza. Eita, cara. Eu tô sem bala? Eu tô sem bala? Eu não posso ficar atirando à toa, acho que eu tenho que contar as balas. Porra, que legal, cara. 3, 2, 1. Vai carregar, será? Vamos ver. É isso mesmo. Ah, legal. Rapaz, gostei disso aqui, hein? E gostei das animações. E gostei do fato de ter PTBR já no início. Muito massa mesmo. Pô, aí sim. Muito bom, muito rapidinho o jogo, né? E gostei da agilidade do jogo, né? Muito bom. Se é um jogo popular e tal, desculpe, eu não conhecia mesmo. Pra mim é coisa nova. Como muitos jogos do Mega Drive serão novos pra mim, né? Então, vamos lá, trocar aqui. Agora, pra mim, esse clonezinho valeu a pena, principalmente no preço que eu paguei, como eu disse, né? Promocionalmente, com cupom, ele estava na faixa de R$ 70 e com imposto, etc., ele saiu por 90 e pouquinho. Eu comprei mais algumas coisas junto com ele, mas ele em si deu 90 e poucos reais. Para vir com 2 controles, fonte de energia, cabo de áudio e vídeo, né? Tá bem legal. Só que os jogos que vêm embutidos nele, o único que é bom é o Sonic 1, né? Aquele Afterburner 2, embora seja um joguinho, né, com um nome até conhecido, eu particularmente não gosto. E todos os outros é só para ocupar espaço, né? Eu trocaria
todos os outros jogos por um outro que fosse bom. Poderia ter o Sonic 1, talvez um Street of Rage 2. Seria melhor ter 2 jogos do que 6 ruins, né? 2 bons é melhor do que 6 ruins. E esse aqui é o Sonic 3D. Que também achei bem legal o videogame ter rodado ele bem do jeito que rodou, né? Pelo menos eu que sou vindo do Super Nintendo, jogos, por exemplo, 3D assim, geralmente requerem chips especiais no cartucho, né? Então, muito legal ele estar rodando no Everdrive, e é muito legal o Everdrive estar rodando num clone de chip único, porque esse clone é aquele de chip bolha, um único chip, né? Tanto que essa é a razão pela qual ele não funciona o 112 em 1. O 112 em 1 é só no Mega Drive original ou nos clones de chip robusto, vamos dizer dessa forma, né? Porque esse clone aqui é chip bolha, e o chip robusto que eu digo é um TCT alguma coisa. Eu já vi alguns clones assim, eu já abri uma vez, né? TCT 900 e alguma coisa. É um processador que é usado, né, para fazer o clone de Mega bom. Quem usa esse clone é o Retroad, o... Como é que é aquele outro lá? O... Teihal e Retron, Retrotrio, etc. Dentro dele também tem esse processador, TCT 900, sei lá, alguma coisa. E por causa disso o videogame acaba tendo mais similaridades com o hardware original. Ele emula bem melhor. Muito, muito, muito maravilhoso. Eu realmente estou satisfeito demais com essa compra. E, bom, espero que esse vídeo, por exemplo, se alguém tenha alguma dúvida se vale a pena ou não comprar um clone parecido com esse, possa talvez ajudar. Como eu disse, não roda jogos de Master System. Provavelmente vão ter alguns jogos que são do Mega Drive e que ele não vai ter a capacidade de rodar. Não sei dizer quais até então, porque eu acredito que esse Bloodlines, Castlevania e esse Super Street Fighter que não rodaram, eu tô com quase certeza que o problema não é o videogame, é a ROM, considerando que eu joguei algumas coisas que no meu conceito são um pouco mais exigentes do que esses 2 jogos, né? Então não acho que eles têm algo assim que... Enfim, vamos descobrir, posso estar falando besteira. Phantasy Star eu testei, funcionou certinho, tudo, e agora não tenho mais jogos aqui que eu queira mostrar. Só queria mostrar mesmo ele funcionando, o Everdrive, gravando, mostrando o tempo de gravação, como que ele executa os jogos gravados, que pra mim foi 10. E esses joguinhos que a gente fala built-in, né, que é nele mesmo. Achei horrível, acho que o Mega Game, por exemplo, que vem acho que 90 jogos, é muito melhor. Porque no Mega Game ele vem Streets of Rage 1, 2, 3, ele vem com o Castlevania, ele vem com o Zé Colmeia. Enfim, em resumo, o Mega Game tem uma lista bem melhor. Nossa, aqui tá dando glitch e eu já confirmo então que o problema não é o videogame, o problema é a placa de captura. Porque esse jogo, antes de chegar ao Everdrive, eu tava jogando os joguinhos dele da memória e na TV ele roda bem, bem bom, sem glitch. Eu vou ter que tirar aqui porque minha placa de vídeo não, por alguma razão não aguentou as cores do negócio. Valeu, galera. Então, um abraço. Se você está pensando em comprar, fica aí uma possibilidade. O preço, se tiver promocional, para mim vale a pena. E como eu disse, né? Considerando que uma carcaça aqui, acabou minha bateria. Morreu, morrido.